Gente, como é que vocês estão? 7º ano, vamos procurar ficar mais atento, né? Participando aí das aulas pela plataforma, sexta-feira. E a gente toda semana aí tem esse encontro aí. Mas hoje esse vídeo é sobre a revisão, assunto que eu já dei bastante vezes, né? Teve os vídeos, já teve bastante exercício. Aí vocês vão falar assim, os mesmos exercícios, sim, porque é fixação. É importante que vocês façam essa fixação, porque é a prática, tá? Então a gente vai começar aí falando, né, sobre o assunto que é, no caso aí, que foi referente ao 2º bimestre. Essa aula é sobre revisão, tá bom? Então vamos lá. No caso aí, o que foi aprendido aí? Várias palavras aí. E isso aqui é um exercício que tem dentro do nosso assunto, tá? Aqui o que vocês têm que fazer? Vocês têm que sublinhar as palavras que não estão dentro do grupo. Underline the odd word. Significa o quê? Que dentro de cada item aqui tem uma palavra que não tá, quando vocês forem traduzir, vocês vão ver que não tá dentro daquele grupo, tá diferente, né? Por exemplo, aqui são sobre os números, pode ser que aí tenha algum número que não seja. Aqui são algumas partes do corpo. Mas quando vocês forem fazer a tradução, vocês vão ver aí, tá? A palavra que não pertence a esse grupo aí, não tem a mesma classificação. E aí no número 2, vocês têm que ver, separar esses verbos aí, são verbos, tá? Vamos ver aí que a gente tem aqui alguns verbos. E esses verbos, vocês vão separar, porque são verbos que a gente usa com a terceira pessoa do singular. Então, esses verbos que a gente usa na terceira pessoa do singular, como é que ele é utilizado? Vamos lá. Alguns verbos que, quando está na terceira pessoa do singular, he, she, it ou o nome de uma pessoa. E aí, alguns eu acrescento só S, outros eu acrescento ES e outros que terminam em Y, eu retiro Y e acrescento IS, tá? Então, vamos lá, vamos continuar aí. Tem aquela regrinha lá, de forma geral, a gente acrescenta S. Quando terminar alguns aí que a gente termina em O, termina em X, CH, a gente acrescenta S. E os que terminam em Y, a gente tira o Y e acrescenta IS. No número 3, o que vocês vão fazer aí no número 3? Vão passar a reescrever essas frases na forma negativa e também na forma interrogativa. Então, tem aqui essa frase aqui, eu vou escrever ela na forma negativa e depois eu vou escrever ela na forma interrogativa. Lembrando para vocês que quando eu tenho, para escrever na forma negativa e interrogativa, eu tenho auxiliar, né? Então, se eu tenho os verbos auxiliares, como é que eu vou fazer? Eu vou usar do para frases, fazer a forma interrogativa, e vou usar don't no auxiliar para fazer a forma negativa. Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer aqui? O auxiliar, vou colocar o do aqui no começo, reescrevo a frase toda igual, ponto de interrogação. Só isso, forma interrogativa. Para eu fazer na forma negativa, depois no caso do sujeito, né, eu vou colocar o don't, que é o auxiliar, e aí o restante da frase tudo igual. Lembrando que se for terceira pessoa do singular, eu vou usar doesn't, tá, gente? E no caso, na interrogativa, eu uso does, ok? Não esqueçam disso. No número 4, aumentando aí essa questão da gente estar aumentando o vocabulário, a gente está falando aqui sobre algumas partes do corpo, tá? E aí vocês vão escrever essas palavras em inglês, ok? Quando vocês estiverem viajando, né? Aí vai lá, passa mal. Lá nos Estados Unidos, quando vocês forem pra Disney. Aí passa mal, tem uma dor de estômago. Pelo menos vocês sabem falar onde é a dor, tá? No número 5, escrever os números ordinais. Números ordinais. O que são números ordinais? Que indicam ordem. Primeiro, segundo, terceiro. Então, a gente tem assim, no inglês, gente, entendam. Inglês é muito mais fácil. Porque, assim, números ordinais. Primeiro, segundo e terceiro é diferente, que é first, second e third, tá? Os outros números, a gente vai escrever como se fosse um número normal e colocar o TH no final. Só isso. Por exemplo, quarto. Como é que é 4? Four. Só vou colocar o TH no final, fourth.
Só isso. Se for o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o 11º, vou escrever da mesma forma, igual escreve o número em inglês normal e acrescenta o TH no final, tá? Vocês só precisam gravar, ó, primeiro, segundo e terceiro, que é first, second e third, tá? O resto é só acrescentar o TH. Não é difícil, mesmo assim vocês têm na apostila aí para vocês poderem fazer, tá, gente? Consultar, não ficarem perdidos totalmente. E o número 6, nós paramos no número 6? Número 6, vocês vão colocar os advérbios de frequência. Advérbios de frequência. O que é frequência? Com que constância você faz aquilo, com que constância você pratica aquilo, tá? Então a gente tem aí always, que é sempre, é 100%, você faz isso todo dia, tá? Ou sempre quando, não é que seja todo dia, né? Mas sempre que você vai, aparece aquela situação, sempre você faz aquilo, tá? Usually, que no caso aí é 70%, tá? Sometimes, às vezes, vamos dizer assim, 50% das vezes vocês fazem, né, aquela atividade lá que aparece. Hardly, que é raramente, e never, nunca, tá? Aí como é que vocês vão fazer aí no número 6? Vocês vão reescrever Então, aqui no número 6, vocês vão reescrever as frases colocando os advérbios de frequência. O que são os advérbios de frequência? Indicam com que frequência você faz aquela atividade, aquela tarefa que tem que ser feita. Então, always quer dizer sempre. Sempre quando aquela tarefa aparece para vocês fazem sempre, 100%. E no caso, usually, frequentemente, vamos dizer assim, que 70% das vezes. Always, né, às vezes, de vez em quando, no caso é 50%. Hardly, raramente vocês fazem. E never, vocês não fazem nunca aquela atividade. No número 7, o que vocês vão fazer no número 7? O número 7, vocês têm que escrever o verbo aí no Simple Past. Olha só, o verbo que está no quadrinho é para ser escrito no Simple Past. Mas preste atenção, gente. Faz a tradução do verbo, faz a tradução da frase, porque vocês não podem botar o verbo aleatoriamente, tá? Vamos dizer que o verbo esteja significando correr. E a frase tá lá, leite, eu corro leite todo dia? Não pode ser. Então tem que ver aí qual é o significado do verbo e o significado da frase. Lembrando que aqui, ó, vocês têm que passar o verbo pro Simple Past. Simple Past é só acrescentar ED no final, tá? Não tem mistério aí, tá bom, gente? E no número 8, ampliação de vocabulário com vocês, escrever algumas, no caso aqui são algumas profissões em inglês, tá? Essas profissões aí vocês têm lá na apostila, alguma que não tiver, consultem o dicionário. Façam com atenção e aí a gente aqui termina o segundo bimestre, fechando aqui com a revisão. Depois a gente começa já o terceiro bimestre, tá bom? Tchau, gente!